Eu queria já levantar a questão da segurança, que é fundamental nessa campanha eleitoral, não é? E as pesquisas mostram que esse tema, ele vem, e quando eu falo das pesquisas das últimas eleições, das penúltimas e tal, esse tema vem crescendo. E agora virou prioridade, às vezes está junto com o preço da comida ali. Então é um tema que pode ser decisivo nessa campanha eleitoral. E frases de efeito, etc., como nas campanhas anteriores, não vão resolver mais. O telespectador, o eleitor, ele vai querer soluções concretas. Eu queria saber, primeiro perguntando ao Renan o seguinte: é preciso que haja um combate organizado e integrado contra o crime organizado, que está mais do que integrado, organizado, etc. As forças legais não estão fragmentadas, tem aí um projeto aí que não uniu o país, não uniu as lideranças políticas e muito menos os governos. E sem essa integração, esse combate não terá resultado positivo. E eu queria perguntar primeiro ao Renan qual é o plano que ele tem para juntar essas forças para combater de fato o crime organizado, que está ganhando a guerra. Muito bem observado, Mitre, eles estão ganhando a guerra e eles estão ganhando por WO, porque o outro lado não responde. E essa é a reclamação de todas as forças policiais. Nós dispomos de meios de ação para derrotar o crime organizado no campo de batalha, por exemplo, mas o Estado não consegue passar as leis penais e leis de processo penal, as leis de execuções penais também, de modo ao combate ser eficiente. Às vezes o policial relata, prendi um rapaz, ou prendi às vezes um menor de idade, um assaltante celular, e ele está na rua novamente. Logo em seguida, houve aquela operação no Rio de Janeiro que foi tão comentada, e logo em seguida o Comando Vermelho permaneceu com o controle sobre o morro. A questão é, a gente tem que dividir. Há dois tipos de ocupação territorial e institucional feitas pelas facções. A ocupação horizontal, que é sobre território, que é o estilo do Comando Vermelho, e a vertical, que é institucional, feita pelo PCC. Uma demanda forças policiais, inclusive participação das Forças Armadas quando necessário, de maneira auxiliar. Outra demanda inteligência, COAF, Polícia Federal, instituições da República, de modo a desmantelar suas operações. E nós temos que saber usar isso de maneira inteligente. E fora isso, nós temos que fazer, é o que eu estou defendendo já há pelo menos 1 ano e meio, quase 2 anos, trazer para o Brasil a ideia do direito penal do inimigo, que é qualificar de maneira especial pessoas que fazem parte dessas organizações criminosas que não reconhecem a autoridade do Estado como inimigos do Estado brasileiro, e a lei para elas funcionar de maneira diferente. Isso é um instituto que vai permitir que as forças policiais e as forças de justiça nossa tratem estes inimigos do Estado, que são as facções criminosas, como eles precisam ser tratados. Porque hoje eles se utilizam de direitos e prerrogativas de modo a basicamente se manterem alheios à mão pesada que o Estado tem que ter para enfrentar eles e manter milhões de brasileiros num regime paralelo, num Estado paralelo, que retira destes brasileiros seus direitos humanos. Renan, isso que você está falando, quanto se aproxima, por exemplo, do modelo de segurança pública de El Salvador, que é tão comentado hoje em dia? A gente teve em El Salvador, no ano de 2024, a gente conheceu, a gente viu de perto como é que é o modelo de funcionamento deles, e ele aplicou algo similar, que o entendimento de que as facções, os grupos criminosos, que a gente pode qualificar como terrorista, aí é uma questão de nomenclatura, eles estão atentando contra o Estado de Direito e, portanto, o Estado de Direito ele tem que ser instrumentalizado com todas as ferramentas para retirar determinadas prerrogativas desses caras, dessas lideranças do crime organizado e colocá-los rapidamente na cadeia. Ele estabeleceu um regime especial, eles chamam lá de regime de exceção, e com base nisso ele desmantelou todo o crime organizado em El Salvador e tornou El Salvador o país mais seguro das Américas. O instituto que ele utilizou dá para ser utilizado aqui e nós podemos utilizar outras estratégias também de combate, dado que a situação brasileira é diferente. O Brasil tem modelos diferentes de ocupação. Um exemplo, o PCC, para falar nominalmente, não estava presente em El Salvador, não havia uma versão do PCC lá. O combate ao PCC vai estar diferente do que eles fizeram em El Salvador. Nisso, a estrutura do Estado tem que ser utilizada de maneira diferente também. Cada caso, cada facção, uma solução. Aldo, como o senhor vê esse modelo de El Salvador, na pergunta da Thaís, e também que propostas que o senhor colocaria na área da segurança? O senhor, por exemplo, defende apertos no Código Penal, penas mais duras, redução de maioridade penal. O que o senhor colocaria nessa área da segurança pública? Quando eu era ministro da Defesa, nós fizemos uma operação na Amazônia, chamada Operação Ágata, para reduzir os crimes transnacionais, os crimes fronteiriços. Essa operação era conduzida pelo Ministério da Defesa. Dela participavam o Exército, a Marinha, a Força Aérea, as polícias militares dos estados da Amazônia, as polícias civis dos estados da Amazônia, a Força Nacional,
o COAF, a Receita Federal. Então, era uma força-tarefa do Estado que bloqueava a ação do crime organizado transfronteiriço, que era reduzido a zero. Agora, quando a operação cessava, a atuação dos grupos criminosos voltava. Portanto, isso demonstra que você tem como enfrentar, que o Estado Nacional, que as forças policiais, as forças armadas, dando a logística e a retaguarda, tem como enfrentar a criminalidade, que hoje na Amazônia, basicamente, comanda os rios da Amazônia, comanda as áreas de fronteira. O que é que eu defendo? Eu defendo que haja normas especiais e normas de exceção para enfrentar o crime organizado. Você não pode tratar o criminoso do crime organizado como você trata um cidadão que comete um crime de trânsito e que não tem nenhum antecedente criminal. Esse você pode dar a ele o direito da audiência de custódia, do habeas corpus, da saidinha. O crime organizado não pode dispor dessas prerrogativas, porque quando você dá um habeas corpus para um criminoso ligado ao narcotráfico, você termina dando um habeas corpus para o André do Rap. Então você tem que ter normas. Se não gostarem da palavra normas de exceção, se acham que é muito pesada, usem normas especiais. Normas que deem à polícia, que deem ao Ministério Público, nesse caso sim, que deem ao Judiciário condições para enfrentar o crime organizado e essas facções. Com essas normas atuais, esqueçam. Você não tem condições de enfrentar o crime organizado da mesma forma que você combate um crime de trânsito ou um crime de alguém que não tem antecedente criminal. Então você tem no Brasil essa possibilidade? Tem, mas no Brasil há uma incompreensão sobre como enfrentar essa situação, porque muitas vezes há uma ideia de que o crime organizado é um problema social. Não. Problema social é desemprego, é fome, problema social é isso. O crime organizado tem que ser enfrentado com repressão. A violência, o que é o monopólio do Estado, tem que se valer para enfrentar o crime. Quem é que vai enfrentar o crime organizado? É o cidadão que vai sozinho? Não. É a polícia. Ela tem um monopólio da violência e tem que ser usado para enfrentar a criminalidade. De outra forma, nós não vamos debelar o controle de área, como já acontece hoje, o controle de rios e de fronteira, como acontece na Amazônia. Delegados, chefes policiais lá da Amazônia, meus amigos, me mandam relato. Eles já assumem função de Estado. Eles investigam a outra facção, eles prendem, julgam, executam a sentença, filmam e ainda mandam para a autoridade policial. E aqui em São Paulo, todo mundo sabe que tem áreas onde a polícia militar não consegue entrar. Então, eu creio o seguinte, ou há mão de ferro contra o crime organizado, ou essa batalha nós não vamos vencer. E como é que você vê a dificuldade política, pergunto para os dois, para juntar as forças todas do país, os governadores e a União? É evidente que alguém tem que coordenar isso, tem que ser a União, né? O governo federal deve coordenar o grande combate ao crime organizado no Brasil, com o apoio dos estados. Eu estou falando da estrutura que o país tem. Sem essa estrutura na sua plenitude, vai ser difícil ganhar essa guerra. Eu queria perguntar como é que você vê as questões políticas impedindo a união das forças contra o crime organizado. Olha, eu fui o responsável pela segurança pública durante a Copa do Mundo. Isso. Nós íamos receber 32 seleções, eu acho, 31, chefes de Estado. A Merkel veio aqui 2 vezes, o vice-presidente dos Estados Unidos veio, o Putin veio, o rei da Bélgica veio. Esse povo todo tinha que dar segurança. E aí nós trabalhávamos com as Forças Armadas, trabalhávamos com as polícias militares e as polícias civis e foi um sucesso absoluto. Isso foi no governo... No governo da presidente Dilma em 2014. Dilma, Nós tivemos a cooperação entre essas instituições, nós tínhamos comando e controle comuns. Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar de São Paulo, Polícia Civil, Força Nacional, Polícia Federal, todo mundo trabalhando em cooperação. E nós conseguimos dar conta. Agora, segurança é um tipo de serviço que é intensivo em recursos humanos e em equipamentos. Você tem que ter equipamentos modernos. Inteligência. O equipamento é principalmente para inteligência. Se você não dispõe disso, você vai exigir que um policial militar com um colete vencido, que não tem um radar, que não tem o equipamento de vigilância. Não. E o Brasil, infelizmente, eu vi hoje no jornal a notícia
de que o orçamento de segurança pública do governo federal foi menor do que o orçamento de propaganda, de publicidade. Não sei se corresponde, mas foi a notícia que eu li. Então, de fato, é uma atividade negligenciada pelo Estado, negligenciado por boa parte dos governos, e no Brasil se tornou essa calamidade que nós temos. Então, se você tiver meios, recursos, as nossas Forças Armadas são muito bem qualificadas. As nossas polícias militares também são preparadas, como recursos humanos são bem preparadas. Agora, o recurso humano precisa do equipamento, precisa de uma viatura. Para fiscalizar o Rio da Amazônia, precisa de uma lancha. Agora, você não tem, você sai com uma canoinha, uma voadeira, com um tenente, 2 sargentos, para levar a vacina e o remédio para o Ribeirinho. E eles se deparam com uma lancha, com uma metralhadora .50 na proa, descendo o rio. O que é que acontece? O barco do Exército se refugia no Igarapé, porque não tem condições de enfrentamento. Se tiver, aí a conversa é outra. Renan, até te ouvir também sobre a questão de, um pouco do que o Mitri falou, dessa integração também entre as forças. Eu acho isso e às vezes falta de vontade até política entre esses entes, né? Mas esse é o problema principal. A real é que as forças de segurança nos estados, elas sabem o que fazer. Eu tive no Ceará e nós temos cidades inteiras tomadas pelo crime organizado. Não há, eu repito aqui, já até fui processado 2 vezes pelo governador do Ceará. Não há vontade política em resolver isso. Não há vontade nenhuma. E eu suspeito, e posso tomar um 3º processo, que o governo do Ceará é especialmente leniente com o avanço do Comando Vermelho. Há governadores que não têm vontade política em resolver isso. Na Bahia está acontecendo a mesma coisa com o Jerônimo. As forças policiais lá, elas reclamam, olha, eu quero fazer, nós sabemos onde há a área tomada pelo crime organizado, nós dispomos de forças, não é difícil trocar o tiro, resolver, não é difícil recuperar aquela área, mas nós não podemos fazer nada. Não há o comando, não há vontade. Uma das coisas mais absurdas que eu vi no Ceará foi, durante a tomada de uma cidade, Santa Quitéria, estavam discutindo o programa Pena Justa, que ia soltar mais bandidos, porque as cadeias não estavam supostamente em condições desejáveis para aqueles bandidos. Então, o que o presidente da República tem que fazer é, se eu eleito como presidente de maneira bem clara, o tema que me elegeu foi a destruição do crime organizado. Eu estou há 2 anos falando isso. Vai ser uma eleição plebiscitária. O cara que resolveu eleger Renan Santos, ele resolveu me eleger também, e muito por conta disso. Então, chegando lá, os estados que não decidirem cooperar, dado que estamos falando na tomada de espaços do território brasileiro, nós vamos fazer um estado de defesa específico nesses estados e municípios. A cooperação precisa acontecer. E eu já aviso alguns estados. Ceará precisa. Quer outro estado? Bahia precisa. As pessoas falam muito do Rio de Janeiro, mas o estado do Ceará tem uma situação muito pior do que a carioca. O Rio de Janeiro é um exemplo bizarro em muitos termos, mas às vezes ele fica anedótico. A situação, o número de mortes para cada 100 mil habitantes no Ceará... os índices são piores. Muito piores. Talvez o número de áreas de domínio seja esse número maior. O Rio de Janeiro é mais balcanizado, é uma facção aqui, outra tirando ali do prédio um no outro. Mas o caso no Ceará, você está falando de tomadas monopolistas por conta do Comando Vermelho e facções auxiliares. Se o governo está parado, ora, o governo tem que ser ou substituído, aí as pessoas vão votar em outro governo, ou quando nós chegamos ao poder, se eles decidirem não cooperar, vamos fazer um estado de defesa específico, por um tempo específico, para que nós retomemos esses territórios. E só nas áreas específicas. Tem até aquelas pessoas que falam, mas e a democracia? Não existe democracia em Santa Quitéria, no Ceará. Eu vou fazer um estado de defesa e vou utilizar as forças policiais e, se necessário, as forças de segurança nacionais, as forças armadas, para fazer essas operações. Ponto. Vamos recuperar esses territórios e aí entregar direitos humanos para as pessoas que precisam. Da maneira como está, eu volto a colocar, existem governadores que estão cooperando direto ou indiretamente com o avanço do crime. E isso precisa acabar. Deixa eu só pegar o gancho. Paulo, fala, em Santa Quitéria, que ele está aqui citando, que é o caso do Ceará, existe urânio. Uma mina de urânio e fosfato há 30 anos esperando licenciamento. É urânio e fosfato, o país importa fosfato, tem fosfato lá em Santa Quitéria esperando licenciamento. IBAMA, não sei se FUNAI está metida, Ministério Público, estão interditando Santa Quitéria. Isso aí poderia gerar riqueza para a cidade, para o estado e para o Brasil. Está lá parado. Exato. É mais fácil o Comando Vermelho fazer uma bomba suja com urânio do que a gente produzir fertilizante para nossa agricultura. Essa é a piada nacional que a gente está vivendo. Aliás, é uma piada nacional. O Jornal da Band essa semana vai fazer reportagens com o Valtano de Oliveira mostrando essa questão dos fertilizantes, o quanto que o Brasil, que é o celeiro aí para o mundo, não consegue, é dependente 90% de importação de fertilizantes e anda a passo de tartaruga, dependente
emergente, como na situação agora de guerra, do fertilizante de fora. Deixa eu só pegar o gancho sobre o que dizia agora há pouco em questão de segurança pública, o Aldo Rebelo, de falta de investimentos. Aldo, o senhor foi ministro da Defesa, queria ouvir depois também o Renan. O senhor viveu de perto a situação das Forças Armadas. Hoje as Forças Armadas reclamam muito de falta de recursos. O mundo há 20 anos, quando você tinha uma ordem global com ONU e etc., se imaginava que, olha, tudo bem, vai ser difícil alguém entrar aqui, invadir. Terras raras estão em discussão, o Brasil é a segunda maior reserva do mundo, temos a Amazônia Azul. Então, essa discussão não estava tão latente. Diante de um presidente, agora Donald Trump, que entrou para prender Maduro, que agora está fazendo o que está fazendo naquela região do Oriente Médio e tudo mais, a gente se depara, por exemplo, com a informação de que o Brasil não tem defesa aérea. O Brasil não tem defesa aérea. Se ele quiser fazer o que ele fez, o Trump, com o Maduro, entra aqui adoidado. Inclusive, o Lula teria chamado a reunião com o ministro da Defesa também, com o Múcio e com o chefe das Forças Armadas, para falar sobre esse assunto. Qual a sua visão sobre um projeto de defesa para o Brasil diante desse mundo que a gente está vivendo? Depois queria ouvir o Renan também sobre isso. Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que, em matéria de recursos humanos, as nossas Forças Armadas estão entre as mais preparadas do mundo. Os nossos pilotos são excepcionais. Os nossos submarinistas assombram nas manobras que envolvem outros países. Os nossos submarinistas são muito bons. Os nossos fuzileiros navais, os nossos paraquedistas, nossas forças especiais são muito bem formadas. Agora, não basta você ter o soldado bem formado, você precisa do equipamento. Como é que você vai colocar um piloto formado, com muito rigor no Brasil, para pilotar o quê? O submarinista precisa do submarino. Os gripes estão chegando, né? Aqueles caças, mas é pouco ainda para uma escala muito pequena do que nós precisamos. Rodolfo, nós temos 17 mil quilômetros de fronteira. Só com a Bolívia, a nossa fronteira é maior do que a fronteira dos Estados Unidos com o México. Mas, ministro, o senhor vê espaço no orçamento e até do ponto de vista político para se criar o clima para um grande investimento na área militar? Sim, senhora. Sim, senhora. Quando eu era ministro da Defesa e ministro da Ciência e Tecnologia um pouco antes, contratei uma grande economista inglesa ou americana, doutora Mariana Mazzucato, para estudar o investimento, a inovação na área de defesa. E todo investimento na área de defesa, em inovação, em indústria de defesa, ele é dual, ele tem também aplicação civil, como os Estados Unidos fazem lá. Mais da metade do orçamento de ciência, tecnologia e inovação dos Estados Unidos é para a área de defesa. E do investimento que é a área de defesa sai uma internet e sai todos esses produtos, esses aplicativos que estão por aí. Então o Brasil tem condições. Tem que tomar providências imediatas. Quando eu era ministro da Defesa, arrumei um terreno lá no Maranhão para a instalação da 2ª esquadra. O Brasil tem uma esquadra localizada aqui no Rio de Janeiro. O Brasil tem uma base de submarinos no Rio de Janeiro. Está muito longe da Amazônia. A Marinha acha que nós podemos criar uma linha de bloqueio entre Natal e Dakar, militarizar Fernando de Noronha como uma âncora para a Marinha em caso de emergência. Eu separei lá o terreno, transferi do Exército para a Marinha num porto de águas profundas, perto de São Luís, para fazer a 2ª base, ali perto da Amazônia. Você tem que criar uma base aeroespacial no norte do país, ou em Boa Vista, ou em Tiriós. Você tem que multiplicar os pelotões de fronteira. Você tem que multiplicar os tiros de guerras indígenas. Tem que envolver as populações indígenas, na Amazônia principalmente, criar núcleos de preparação de oficiais da reserva. Existem, né? Existem núcleos indígenas do Exército. Mas muito poucos perto do que nós precisamos. Você tem um aqui e passa 1.000 quilômetros, 1.200 para você ter o próximo. Você tem que criar muito mais. Por quê? Porque você incorpora a população indígena e os seus idiomas na área de defesa do Brasil. É isso que nós precisamos fazer. Eu acho que nós negligenciamos, porque é caro você colocar uma esquadra em funcionamento, uma hora de voo de um caça, é 20, 30 mil dólares pelo menos. É isso que custa. Mas você precisa disso, porque o país não é respeitado, não é levado a sério. Se ele, pelo seu tamanho, não trata a defesa
de forma compatível com as suas responsabilidades, que é diferente do Uruguai, é diferente da Guiana. O Brasil é um continente, tem 4 milhões de quilômetros quadrados de áreas jurisdicionais no mar. Deixa eu ouvir o Renan. Renan, por favor. De maneira clara, eu me sinto, dadas as devidas proporções, como o Churchill pré-Segunda Guerra avisando, olha, vai dar ruim, aquele cara do bigodinho está avançando aqui, avançou nos Sudetos, vai dar ruim. O mundo está indo para um clima de guerra fria e que está cada vez mais quente. E as principais nações dispõem de tecnologias que a gente nem tem ideia na área militar. Pouca gente acompanhou e pouca gente cobriu no Brasil o que foi o manifesto da Palantir, que é a principal empresa de tecnologia militar hoje dos Estados Unidos. São técnicas de guerra, técnicas de cybermilitares, drones, estratégias das mais diversas que o Brasil nem sequer possui ferramentas para iniciar esse enfrentamento. Alguns dizem que até teriam usado isso na invasão lá para pegar o Maduro. Sim. Aliás, os relatos dos militares venezuelanos são assustadores. Olha, eu nunca vi o tipo de técnica que foi utilizada aqui. Nós não temos hoje condições de defender o nosso próprio território num conflito. Só que o nosso território é cobiçado. Como você colocou na sua pergunta inicial, nós dispomos das terras raras, de recursos naturais, água, território, solo fértil, e nós somos um terreno em disputa. A China estava tentando fazer sua ocupação geopolítica aqui na América Latina e os Estados Unidos nos veem como reserva estratégica. Então nós estaremos no meio desse conflito. E é um conflito que vai chegar para as Américas e nós temos, por necessidade, se quisermos manter o nosso território de dimensões imperiais, continentais, temos como necessidade nacionalista manter o nosso país íntegro, se defendendo usando o que há de melhor em técnica. E nós temos uma oportunidade que, assim, foi nos dada por Deus, que foram as terras raras. Boa parte dos equipamentos militares de última geração, a indústria de semicondutores, os drones, esses equipamentos necessitam das terras raras. E nós estamos discutindo agora para quem a gente vai vender a terra rara. Nós temos que ter uma agenda de competitividade, ter, como ela trouxe, um espaço fiscal, por isso que eu falo muito de reforma fiscal na área da despesa. Tem que ter uma reforma fiscal na área da despesa para sobrar dinheiro para a gente fazer os investimentos corretos e, com base nisso, negociar com os Estados Unidos ou com a China, ou quem for, não só a produção das terras raras e a exportação delas, mas trazer a indústria de semicondutores, trazer a indústria bélica, fazer acordos de transferência de tecnologia e aí a gente começar a construir uma indústria de defesa de alta capacidade para que o Brasil possa se preparar para o mundo novo que vem aí. Esse mundo novo que vem aí não vai ter o Brasil só como um espectador. A nossa estratégia de sobrevivência nesse mundo é diferente. O pacto, como você colocou, pacto pós-Segunda Guerra Mundial, o multilateralismo, os organismos internacionais, tudo isso estão sendo relativizados. A gente está vendo isso na Ucrânia, viu na Venezuela, vai ver provavelmente em Taiwan. E nós temos que agora estar pronto para esse mundo. Esse mundo é um mundo que pode ser muito cruel com o Brasil. Renan, eu preciso chamar aqui o nosso intervalo, mas só para complementar uma questão, a Thaís perguntou sobre como também subsidiar isso, né? Esse aumento de investimento em defesa. O senhor acha que, às vezes, por exemplo, a exploração que ainda não aconteceu, regulamentar e explorar mais terras raras, você pode pegar uma parte desse dinheiro e direcionar para investimento em defesa? De onde você acha que pode vir esse recurso, que realmente não é pouco, para o investimento nessa área? Eu vou mais longe do que isso. Não é apenas para pegar um pedaço dos royalties e direcionar para a área de defesa. Eu estou falando de montar uma cadeia de indústria bélica no Brasil com transferência de tecnologia. O Brasil é o segundo lugar no mundo com mais reservas de terras raras. Portanto, usemos isso como barganha. Tal qual o Vargas soube utilizar durante a Segunda Guerra Mundial a barganha do peso do Brasil para a instalação de indústria siderúrgica aqui. A CSN lá em Volta Redonda. Exato, precisamos utilizar isso como barganha para nos posicionarmos. E é urgente. O problema é que no debate público no Brasil, os dois principais candidatos não falam disso. Um só fala em soltar o pai e outro fala em pé de meia. Enquanto isso, daqui 30 anos, talvez não tenha país para soltar ninguém nem para botar pé de meia.